professores brasileiros estão entre os mais mal remunerados do mundo. Em vários estados e municípios, eles sequer recebem o piso salarial da categoria. Apesar disso, é uma das profissões mais importantes de nossa sociedade e há quem saiba reconhecer este valor. O Se Liga na UFG de hoje vai falar sobre educação e cursos de licenciatura. Isso porque a Universidade Federal de Goiás tem um papel importantíssimo na formação de professores, em pesquisas sobre educação, em debates sobre políticas públicas para o setor e muito mais. Fique com a gente, o episódio de hoje está apenas começando. A Universidade Federal de Goiás realiza anualmente o Espaço das Profissões. O evento abre a universidade para que estudantes em fase de vestibular possam conhecer melhor os cursos da UFG antes de escolherem uma carreira. Confira. Eu sou Luiz Melo, sou pró-reitor de graduação da Universidade Federal de Goiás e nós estamos aqui no Centro de Cultura e Eventos da UFG, no Espaço das Profissões, que é um evento que acontece a cada ano com a expectativa de que nós recebamos os estudantes do ensino médio da cidade de Goiânia, de nossa região metropolitana e mesmo do estado de Goiás, que queiram conhecer a nossa universidade, conhecer os cursos que nós oferecemos e ter informações sobre as maneiras de ingressar na nossa instituição. O espaço é uma atividade que envolve muitos professores, técnico-administrativos e estudantes de nossa universidade, que são os principais responsáveis pela organização da maioria das nossas atividades e pela recepção da comunidade que nos visita. E a comunidade externa é o principal alvo da nossa atenção. Não só os próprios estudantes, mas também e de maneira direta os professores que os acompanham quando vêm das escolas e de maneira indireta seus familiares, seus amigos, porque quando eles saem daqui, seguramente eles contam para as pessoas que são importantes nas suas vidas, para as pessoas que são queridas para eles, a experiência que tiveram na universidade, o que viram, o que conheceram. Para as pessoas que estão chegando na universidade, o material que elas recebem tem todos os cursos que oferecemos e algumas informações específicas. A duração do curso, o turno de oferta, o número de semestres letivos e também se é bacharelado ou licenciatura. Basicamente, licenciatura é aquele curso que forma profissionais para atuarem na educação básica, seja no ensino fundamental, seja no ensino médio, seja nas formas de educação não escolar também. E os cursos de bacharelado são todos os outros que não formam pessoas para serem professores. Então, por exemplo, o curso de Química na universidade, nós temos bacharelado em Química e licenciatura em Química. Já cursos como Direito, Medicina e Arquitetura, que não têm uma versão de licenciatura, são sempre cursos de bacharelado. É fundamental que as universidades públicas brasileiras ofereçam cursos de licenciatura. É fundamental que os cursos de licenciatura sejam de boa e excelente qualidade. É fundamental que a gente tenha pessoas que queiram ser professores e que eles tenham a melhor formação possível. Porque, afinal de contas, não há sociedade, não há vida social possível sem professores. Os professores são os responsáveis, juntamente com as famílias, pela socialização primária de todos os indivíduos, de todas as pessoas da sociedade. E por isso a UFG tem um compromisso e um carinho especial com os cursos de licenciatura, a despeito de todo o cenário bastante complexo que a gente vive na educação no país de uma maneira geral e em relação à educação básica em particular. Olha, e é justamente para falar dos cursos de licenciatura e da formação de professores que vamos receber no próximo bloco a professora Amone Inácia Alves, que é coordenadora do curso de Pedagogia da UFG. O Se Liga volta já. O
programa de hoje está debatendo a situação da educação e das licenciaturas. Por isso, recebemos aqui em nosso estúdio a professora Amone Inácia Alves, que é coordenadora do curso de Pedagogia da UFG. Tudo bem, professora? Tudo bem, você? Tudo jóia. Olá. Já que o nosso tema hoje é educação e licenciatura, qual é a situação da educação no estado de Goiás e no Brasil, professora? Eu diria que a gente tem alcançado várias vitórias. Esses últimos anos, nós conseguimos aprovar um Plano Nacional de Educação que, trabalha um pouco as perspectivas do que a gente espera dentro da educação nos vários âmbitos, nas diversas modalidades. Então, eu não seria muito pessimista, eu diria que a gente está no momento que a gente vem discutindo educação. E olha só que coisa interessante, dia 15 de junho desse ano de 2016, a reitoria foi ocupada por meninas, né? Que vem trazendo uma pauta, e isso também é um processo formativo, é algo educativo. Sim. Então, eu diria que a educação ela tem alcançado nesses últimos anos grandes avanços. Um deles é a própria mobilização dos estudantes. Então, se não fosse graças ao processo educativo, talvez a gente não teria tantas conquistas na sociedade. Mas é claro que a gente tem também muito a conquistar, né? A gente tem um terreno aí de conquista de direitos, de entender de todo mundo abraçar a escola e entender que só por esse caminho a gente vai conseguir um país mais justo, com mais justiça social. A educação não está na mão apenas do professor, né? Não está. A educação tem que ser um projeto da sociedade, até porque ela não é só escolar, né? Professora, e pensando nesse terreno aí que ainda a gente tem para conquistar, a baixa remuneração dos professores é algo preocupante? Sim, infelizmente, Marcelo, é algo que nos preocupa, mas ao mesmo tempo não nos imobiliza. Nós entendemos que o próximo caminho e o próprio Plano Nacional de Educação, né, tem uma das metas é exatamente a valorização dos profissionais da educação. Então a gente entende que a baixa remuneração não deve nos imobilizar. Nós devemos, de fato, lutar pela valorização do magistério, para que todo mundo queira ser professor, né? Sim. Então... E existe uma boa procura? Como é a procura pelos cursos de licenciatura e de pedagogia, por exemplo? Infelizmente, não é como nós gostaríamos, né? A gente luta bastante para que seja um curso procurado. Eu penso que os alunos, os estudantes, eles não enxergam o tanto que é bom ser professor, porque a gente está numa fase da sociedade que está todo mundo falando mal da docência, né? Falando mal do magistério, mas eu vejo que a gente tem um caminho de conquistas, que a gente também não pode desprezar, né? Então, assim, infelizmente o curso não é um curso muito procurado, os cursos da UFG, ou aliás, os cursos de licenciatura no Brasil. Porém, a gente tem percebido assim, alunos que já terminaram uma outra graduação e que procuram os cursos de licenciatura como segunda graduação. Para você ter uma ideia, o curso de pedagogia, por exemplo, nós tivemos esse ano vários alunos que fizeram direito, que fizeram outras graduações, né, que tem um peso, uma valorização, status social, e que procuraram o nosso curso como segunda licenciatura ou segundo curso de graduação, né? Então a gente percebe que muita gente quer ser professor. Sim, essa procura por profissionais que já se graduaram em uma outra área seria justamente por isso, para eles lecionarem nas áreas que formaram primeiro, professor? Sim, porque havia um fenômeno interessante, Marcelo. Os últimos anos, várias pessoas que não tinham licenciatura atuando nas escolas, né? Então, é claro que a gente vem no momento as diretrizes de vários cursos, e aí a gente percebe as diretrizes para o ensino médio de 2012 e uma série de outros documentos que vêm cada vez mais exigindo uma formação específica. Sim. Então, várias pessoas que estavam trabalhando nas escolas e que não tinham necessariamente uma formação em educação voltaram para fazer essa licenciatura. Então, hoje a gente tem um quadro de crescimento dos cursos de licenciatura, apesar da gente perceber, a gente falar que o professor ganha mal, mas ainda é uma profissão de emprego, né? E a gente tem trabalhado na UFG para que seja de um emprego justo, não um emprego precarizado. Sim. Então, um emprego que também tenha condições, tenha conhecimento para lidar com o processo educativo, que é bastante complexo. Bacana. Professora, a gente vai para um rápido intervalo agora e daqui a pouco a gente está de volta para continuar essa conversa. É rapidinho, hein?
O Se Liga na UFG está de volta. Hoje estamos discutindo a educação com a professora Amônia Inácia, que é coordenadora do curso de Pedagogia aqui da UFG. Professora, no bloco anterior nós falamos um pouco sobre os problemas e as dificuldades da educação em Goiás e no Brasil. Agora vamos falar das vantagens, né, dos êxitos. Quais são que a senhora pode destacar? Primeiro, eu acho que ser docente é acreditar em um projeto de sociedade. Eu diria isso. Tem muita gente que critica, né? Você sabe que vai falar, nossa, mas assim, é algo interessante. Ser professor é uma boa profissão, é você se empenhar na formação do outro, né? E fazer disso uma dedicação contínua. Você vê, eu já tenho 25 anos de docência, né? E eu tenho assim, muito prazer em dizer que sou professora. E sei que vários colegas procuram ser professores e professoras graças a esse prazer que é dar aula, né? E a gente vê assim, cada vez mais, o tanto que é interessante você ensinar alguém a ler, ensinar alguém a escrever. E várias outras etapas da vida, você acompanhar esse aluno, né? Então a gente chega uma fase da vida que a gente encontra muitos alunos na rua que falam, eu fui alfabetizada por você há 20 anos atrás. Então, assim, tem esses prazeres que eu acho que são importantes. É claro que a gente luta por uma remuneração mais justa, que a gente ainda não tem, mas eu diria assim, o professor, ele tem conquistado um espaço bem maior. A gente tem conseguido, por exemplo, valorização através do piso, né? Nós recebemos um piso nacional. Outras categorias acho que não tem piso, a maioria delas não tem. Então, assim, a gente diz que essas são as vantagens da formação do professor. E o professor, ele vai estudar eternamente. Né? Tem essa parte que ele vai ser um contínuo estudioso da educação e da educação, não só da educação escolar, mas também da educação social, porque a escola, ela não é uma ilha, ela reflete tudo o que acontece na sociedade. Exato. E pensando sobre, falando aí que o professor ele precisa estar continuamente estudando, qual é o perfil do aluno que entra para um curso de licenciatura? Eu diria que ele é um estudioso, ele é alguém com uma curiosidade, o que requer rigor acadêmico nessa leitura, né? Não é uma leitura descompromissada. Apesar de muita fruição, é uma leitura objetiva, né? Ele vai ter acesso a uma literatura que trata, né, dos teóricos da educação, da área específica a ensinar. Então, é um aluno que tem que ter esse conhecimento, não só do fenômeno da sala de aula, né, mas também de todos os fenômenos sociais. Então, eu diria que um aluno de licenciatura, ele é um aluno que quer conhecer melhor o mundo em que vive e a sociedade que o cerca. E qual é a importância da UFG para a educação no Goiás e até no Brasil? Eu diria que a UFG ela é uma instituição bastante séria nessa formação, né? A gente trabalha com um tripé que é bastante interessante para o aluno que quer ser professor, que é pesquisa, ensino, pesquisa e extensão. Então, o aluno, desde cedo, ele se torna um pesquisador. Nós somos contra essa visão fragmentada de quem pensa educação e de quem executa. Então, o professor desde cedo, né, o nosso futuro docente ou licenciando, ele desde cedo vai ter acesso à prática, né? Não é uma prática completamente desfocada ou desligada da teoria. Por isso que a gente diz assim, é um caminhar contínuo. Ele vai ter acesso a todo o conhecimento que é produzido. Então, a gente diria que a UFG, ela tem formado ao longo da sua história grandes pesquisadores, né? Pesquisadores que são não só reconhecidos entre seus pares aqui em Goiás, mas entre todos os professores do Brasil. Então, assim, é uma instituição muito séria com essa formação, né? Então, eu acho que isso que é o mais interessante. Certo. Além disso que a senhora falou, o que poderia ser feito para que a educação no Brasil, desde a educação básica, né, ela seja realmente uma educação de qualidade? Eu acho que a gente abraçar a escola, abraçar a educação como um todo, é acreditar nesse potencial, na possibilidade de formar o ser humano, né? Eu penso que a sociedade, ela tem que se inteirar sobre o que vem acontecendo, nas escolas como um todo, lutar junto com os professores pela valorização. Olha só que interessante, a gente teve um momento muito bonito ano passado, né, 2015, os estudantes ocuparam a escola, né? Vários professores também fizeram isso, e um ato de resistência à implantação das organizações sociais aqui em Goiás.
Então esse foi um momento muito bonito, e isso foi graças ao trabalho de vários professores. Com certeza. Que ensinaram os alunos sobre mobilização e sobre enfrentamento. Né? Professora, muito obrigado pela sua participação aqui no Se Liga na UFG. Eu queria agradecer o convite, Marcelo, agradecer a todos que estão nos ouvindo e dizer que a UFG está aí aberta para todos, né? Quero que vários de vocês sejam os meus alunos. Muito obrigado. Obrigada. Bom, a gente agora vai para o nosso último intervalo, mas fique com a gente porque o programa ainda não acabou, hein? A UFG conta com um curso muito importante chamado Educação Intercultural. O projeto visa a formação continuada de saberes indígenas nas escolas, o aperfeiçoamento de professores e lideranças indígenas e muito mais. Meu nome é Maria de Socorro Pimentel da Silva, sou professora do curso de Educação Intercultural de Formação Superior Indígena, do Núcleo Taquinarcan de Formação Superior. Atualmente sou coordenadora do curso de especialização e também da ação Saber Indígena na escola. Qual é o objetivo principal do curso da Educação Intercultural? É atender a uma demanda de formação superior de professores indígenas para atuarem nas suas escolas, nas suas terras. Essa demanda, ela chega ao UFG pelos indígenas numa luta de buscar uma educação conforme está na Constituição Brasileira, na LDB, de uma educação específica e diferenciada. Com esse curso, a UFG inaugura um debate muito interessante que é a interculturalidade, a educação intercultural. E a educação intercultural, ela provoca questionamentos muito importantes com relação às diferentes epistemologias, a diversidade cultural, as diferenças sociais. Então, acho que é nesse sentido dessa base de discussão intercultural, epistêmica, política, de educação e de formação do sujeito. Eu vejo esse futuro desse curso na UFG e nas comunidades indígenas, porque esse curso também acontece nas comunidades indígenas, como algo muito valoroso. Esse curso está completando 10 anos, né? Então já tem uma base consolidada e eu acho que dele vai gerar outros cursos que vão atender outras demandas que não são só demandas de formação de professores. E na UFG o futuro desse curso também é o que já acontece hoje, que é a criação de linhas de pesquisa, por exemplo, nos cursos de pós-graduação, em vários deles, como da antropologia, da linguística, da biologia, da história. A especialização, ela também foi criada para atender uma demanda dos egressos do curso de Educação Intercultural, que depois de 5 anos de curso, eles saíram daqui com desejo de continuar as pesquisas, de continuar construindo essa proposta de educação intercultural em suas escolas. A especialização, ela tem por objetivo construir projetos político-pedagógicos fundamentados em paradigmas interculturais e transdisciplinares. A UFG é uma universidade feita de pessoas e para alguma delas a relação com a instituição começa antes mesmo do nascimento. Confira agora mais um Vida no Campus. Eu sou Rose Mendes da Silva, formada em jornalismo pela Universidade Federal de Goiás, também em biblioteconomia pela UFG e acabei de terminar o mestrado aqui na comunicação. A minha história com a UFG, ela começa desde antes do meu nascimento. Meus pais eram funcionários do serviço de limpeza do Hospital das Clínicas, terceirizados, se conheceram lá e casaram-se. Depois de casados, os dois vieram trabalhar aqui no campus Samambaia. A minha mãe como terceirizada na Copa, que ficava no Instituto de Química e Geografia, e o meu pai já como servidor do quadro no ICHL1,
que hoje é a FIC. Então, a minha infância ela é toda povoada de lembranças, de eu brincando, né, de eu correndo entre um prédio e outro, entre a Química e aqui o antigo ICHL1. E também eu tenho umas lembranças de brincar nesse laboratório com os suportes das pipetas, fazendo de casinha de boneca, caminha de boneca. E aqui no ICHL brincava muito nos corredores, os professores brincavam comigo, tem lembranças de alguns deles, né, dessa época. E isso talvez tenha influenciado também na minha formação. Em 93, como estagiária da Ascom, de jornalismo, eu prestei concurso para a universidade e passei nesse concurso também, entrando como técnica do quadro efetivo já em 94. E estou desde então, né? Desde 1994. Fiquei 6 anos na Ascom, depois eu passei para a Biblioteca Central, onde eu estou desde 99. E desde então trabalhando com comunicação. Sempre trabalhei nessa área, gosto muito. E a minha vida, então, totalmente ligada à Universidade, né, Federal de Goiás. E agora eu estou esperando a minha filhota, minha primeira filhota, a Jade, e eu pretendo que ela também entre já como estudante na creche, né? Eu tenho muito apreço por essa universidade, gosto muito do meu trabalho e da instituição em si. Talvez por essa ligação ter vindo já de antes mesmo de eu nascer, né? O nosso episódio de hoje está chegando ao fim, mas olha só, estamos disponíveis para você na internet. Entre em contato com a gente pelo e-mail que está aparecendo na sua tela ou acesse o site da TV UFG para conferir conteúdos inéditos e assistir todos os programas gratuitamente. Eu espero você na próxima, hein? Tchau!